diferente é que nós vemos o quanto também temos que aprender. E é algo fabuloso na nossa doutrina, porque nós não estamos hierarquicamente acima ou abaixo. Nós somos iguais. E não existe ninguém versado, não é? Catedraticamente falando. Então, nós sempre estamos em busca de aprender, de conhecer. A doutrina espírita tem nos colocado num sentido existencial de uma busca natural e de principalmente compreender essa busca. Então a literatura, ela faz isso conosco. Nós podemos viver experiências que outras pessoas viveram ou se propuseram a escrever sobre ela. Então, falar de literatura para mim é algo fantástico e nós fizemos o trabalho com muito carinho. Eu espero muitíssimo que ele possa chegar até vocês da mesma maneira que ele chegou até mim. Então vamos lá. O nosso tema de hoje está muito clarinho, né, gente? Desculpa, tá? Eu vou ler. O primeiro é a contribuição da literatura espírita na instrução familiar. E aí eu fiquei pensando, instrução, como a gente pode falar de instrução? Eu sou educadora, e aí eu fiquei imaginando o quanto falar de literatura, de um livro, dos livros, como é que a gente se instrui, como é que a gente pode se educar, e o que isso tem a ver com a nossa família? Será que é apenas ter uma estante cheia de livros em nossa casa? Será que é fazer o culto do Evangelho no lar? Será que é apenas assistir às palestras na casa espírita, mas dentro do nosso lar? Como nós podemos fomentar essa busca de aprender, de conhecer um pouco mais? Então, a gente achou uma frase, um texto do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, que diz livro espírita. E a gente pegou só um trechinho, que é esse que está aqui, eu vou ler para vocês. Cada livro edificante é porta libertadora. O livro espírita, entretanto, emancipa a alma nos fundamentos da vida. Emmanuel. Então, Emmanuel nos coloca a condição de que o livro edificante é porta libertadora. Por que seria? E onde estaria essa libertação através do livro? Às vezes, quando nós escolhemos um livro, nós não imaginamos o que podemos aprender. Às vezes é mesmo uma leitura deleite, e não precisa ser sempre uma literatura, um livro de estudo, por exemplo. Mas quando a gente se depara com uma leitura deleite, um romance, ou outro gênero qualquer, nós sempre estaremos aprendendo alguma coisa. Enquanto eu estava fazendo esse trabalho, eu me lembrei imediatamente de um livro que eu ganhei, se chama Amêndoas. É de uma autora sul-coreana e eu nunca tinha visto, não conhecia a autora. E deparei com um presente e decidi ler. Então eu comecei a imaginar o que seriam amêndoas. Já no início do livro, ela vai dizendo que amêndoas, ela faz uma analogia com as amígdalas, não estas que fazem o controle das emoções para nós. E aí eu disse, nossa, que interessante, mas o que tem a ver com a história? E a história era de um rapaz que nasceu com um mau funcionamento, um crescimento dessas amígdalas, ou seja, ele não sentia empatia com as pessoas. E a mãe dele vai, por muito tempo, tentando ensiná-lo a como se comportar numa relação social, conversando com os amigos ou percebendo as suas necessidades, enfim, até empatia. E no decorrer do livro, um livro belíssimo, ele foi me ensinando sobre inclusão.
muito, muito rico. E eu me deparava com o livro, eu parava, acho que em segundos, mas para mim era como um dia inteiro, porque passavam pela minha cabeça uma série de conhecimentos que eu já trazia e fazia esses links com a minha própria vida. Então, quando Emmanuel fala dessa questão de que o livro edificante é em si uma porta libertadora, é que ele traz para nós um encontro de novos conhecimentos, de novas perspectivas. Mas quando estamos falando do livro espírita, nós estamos falando de uma obra que nos traz um fundamento para a vida, ou seja, conversa com nossa própria alma, o nosso eu espírito nosso. Então nós vamos descobrindo através da literatura espírita aquelas respostas mais importantes às perguntas existenciais que todos fazemos. Não apenas constituir o que sou, para onde vim, mas o que faço aqui. E o que sou não é apenas descobrir esse espírito imortal. É o que, na verdade, isso revela para mim como ser existencial. Então vai modificando a nossa vida, porque fala com poderes da minha alma, como diz Leon Denis. Pode passar. Pode passar? E aí eu me deparei com esse... Eu vou tirar aqui, tá bom? Fica mais confortável. Eu me deparei com essa figura, essa imagem. E engraçado que foi essa semana mesmo. Então eu digo, que bom, a espiritualidade está mostrando outras coisas, né? Então por que você deveria ler mais livros? Então a gente tem uma série de situações que o livro faz com a nossa vida. Em pequenos minutos, se nós nos dedicássemos todos os dias a ler 15 minutos de um livro, nós estaríamos executando em nós, em nossa condição neural, de aprendizagem, uma série de aberturas para outras aprendizagens. Olha só que interessante. E esse post, ele diz assim: os livros melhoram o cérebro, desenvolvem o pensamento crítico, nos motivam, reduzem o nosso estresse, óbvio, porque a gente se desliga do dia a dia. A gente consegue, ao ler, parar um pouco, não é? Reduzir a velocidade interior, porque não é a velocidade do tempo que conta, mas é a velocidade interior. É como eu dedico as minhas horas e estou sempre tão apressado para fazer nada. No final do dia, às vezes nos sentimos até improdutivos, mas porque nós não sabemos parar, reduzir essa velocidade interior. E melhoram a nossa criatividade, constrói nossa autoestima. Por que ele pode dizer que melhora a nossa criatividade? Porque quando nós lemos, nós fabricamos um lugar, pessoas, o som da voz daquele personagem. Então isso é criatividade, que é inclusive um elemento importantíssimo para que a gente possa dizer da qualidade de nossa aprendizagem, da nossa potencialidade, da nossa condição intelectual. Hoje em dia, quando a gente pensa numa pessoa com superdotação, imediatamente há um critério para se medir, vou botar muitas aspas, o nível de criatividade. O homem por si é um homem que gera conhecimento a partir de sua necessidade. Então nós, com o que temos, e é até bom que a gente não tenha tudo,
Porque quanto menos nós nos dedicamos a reorganizar na nossa cabeça estratégias para a solução de um problema, uma saída de um problema. Isso é criatividade. A criatividade também nos traz certa flexibilidade mental, certa resiliência. Veja como é importante quando a gente começa a falar, pode passar, sobre essas questões. Pode passar, dá 3 cliques para mim, por favor. Então, quando a gente está falando dos benefícios da leitura, nós imediatamente precisamos já imaginar, entender que a nível cerebral, a nível neural, há uma série de coisas acontecendo. Como agora, por exemplo, nossos cérebros estão cheios de sinapses, que são as comunicações que um neurônio faz com o outro. Se a gente pudesse ver o nosso cérebro, ele pisca como se fosse uma árvore de Natal. Porque todas as vezes que os neurônios passam as informações, acontecem pequenas explosões de energia. Olha que interessante. Então a gente começa a entender quando a gente fala que o pensamento é o que, gente? Energia. Exatamente. Então, quando a gente começa a ler, olha só, o primeiro cérebro lá em cima, começam a existir várias conexões neurais, elas são ativadas. Primeiro, quando você pega o objeto, o livro em si, e folheia, você já começou a despertar determinadas áreas do cérebro que comandam a coordenação motora. A gente só pega no objeto, quando a gente pega, antes de pegar, a gente olha e localiza o lugar. Então, esse é um movimento riquíssimo. Várias áreas do cérebro são ativadas. A mesma coisa acontece quando nós estamos lendo. Então, a gente, pela nossa retina, não é? Entra, através da refração da luz, o que nós estamos vendo. Vai lá para trás, o que a gente chama de occipital. Esse lugar é o lugar onde o cérebro codifica a imagem. Imediatamente ele manda para um outro lugar que dá significado a ele. Vai lá para a linguagem, porque tudo ao nosso redor tem nome. Nós precisamos nominar, não é? Dali da linguagem, a gente começa a processar algo muito importante que fica bem aqui. São as funções executivas. É um nome meio esquisito, mas ele significa que a partir daquele momento, várias condições humanas superiores, apenas o cérebro humano tem isso. E a gente vai, ativando o centro da memória, o centro da concentração, olha só. E aí vai, uma simples leitura já fez isso e vai começando a organizar novas conexões neurais, ou seja, outras partes do cérebro que estavam ali, às vezes até inativas porque nós não a usamos frequentemente, também são ativadas. Por isso, novas aprendizagens se desenvolvem no nosso cérebro e por isso mesmo o pensamento crítico e reflexivo, porque eu preciso pensar sobre aquilo que me dizem, aquilo que leio. Será que é assim mesmo? Eu nunca ouvi falar isso. Vou contar um segredo para vocês. O meu esposo, que está aqui na frente, foi quem me ofereceu o livro dos Espíritos. E eu cheguei, peguei aquele livro e disse, oxe, esse homem sabe o quê? Não entendi nada que esse homem está falando. Coitado de Kardec, teve um trabalho. E eu duvidei de Kardec. Aí eu disse, não, isso não existe não. Aí joguei para lá um tempo e voltei. Aí eu disse, eita, agora eu entendi. Mas é lógico que eu não entendi tudo. Mas entendi aquilo que eu precisava, que eu podia. Mas foi através da minha própria reflexão, de um pensamento crítico de dizer, olha, eu não tenho conhecimentos anteriores para compreender aquele que se me apresenta. Eu fui católica a minha vida inteira, ou pelo menos a metade dela, não é?
Então eu não sabia daquilo e eu tinha que me deparar e me deixar afetar por aquele conhecimento. Então o livro foi fazendo uma séria mutação em mim, porque eu comecei a realmente pensar que, nossa, espírito existe, e esse negócio de reencarnação, como é que é? E foi indo, e até hoje, graças a Deus, ainda não parei, e não espero não parar. E quando ele vai nessa dinâmica, protege o cérebro contra o envelhecimento precoce, porque a partir do momento em que a gente deixa algumas áreas inativas, esses neurônios eles vão perdendo conexão. Então, quando a gente vai amadurecendo mais, né, ficando mais idoso, determinadas áreas, se elas não são ativadas, ou seja, se elas não são usadas, como a memória, por exemplo, vai diminuindo. E ela vai cada vez mais, seja precocemente, não é? Sendo estabelecida a perda dessa conexão de memória, principalmente a memória de trabalho, que é a memória imediata. As minhas palavras vão ficar algumas na nossa memória hoje, mas algumas vão ficar. Pode ser que você tenha esquecido ou que você vai esquecer algo que você não deu muito crédito, porque alguma coisa era melhor, chamava mais atenção. Então, o que nós queremos dizer é que numa única leitura, uma página que seja, nosso cérebro fabrica maravilhas e nós de fato nos enriquecemos, não apenas no sentido pessoal, não é? Na nossa busca do conhecimento, mas sim organicamente. E nós sabemos que o espírito é o principal depositário de suas próprias ações, dos conhecimentos que busca. Então, quanto mais nós possamos nos dedicar a boas experiências, como é um bom livro, mais aquisições nós vamos ganhando. A doutrina espírita, ela é fundamentalmente uma doutrina de estudo. Por isso o livro é tão importante. Por isso nós comemoramos o livro dos Espíritos como um marco, mas não apenas como o início do Espiritismo, porque naquele livro, olha, podia ser de outra maneira, mas é no livro que estão organizados os fundamentos de um conhecimento que ilumina e emancipa consciências. Isso não é qualquer coisa. Por isso as leituras, elas são muito importantes que nós a façamos. Ó. Pode passar. E olha só, uma outra coisa interessante é que os gêneros mais famosos, né, e seus efeitos no cérebro, eles têm seus efeitos no cérebro. Quando a gente lê um romance, por exemplo, a gente aumenta a empatia, a compreensão emocional e a conexão humana. Eu tenho uma prima que eu emprestei para ela, Paulo Estevão. Ela não conseguiu ler. Porque ela disse, Ana, quando eu chego no meio daquela parte onde os cristãos são empalados, eu não consigo ir adiante. Eu já tentei várias vezes, mas eu não consigo. Tão interessante. Mas veja, dói, né? Talvez possa ser uma vivência de muito tempo atrás, em que o espírito dela não é imediatamente ali seja tomado, né, pelaquela consciência que está guardada, ou de fato o sofrimento que é escrito e muito bem escrito por Emmanuel revela para ela uma situação de compreensão emocional e empatia de tal maneira que de fato ela não consiga dar conta emocionalmente da história. É igual a filme. Há pessoas que gostam de filmes de terror, outras não querem nem saber que existe. Então o livro vai muito mais além,
porque começa a nos conectar com uma história que está sendo apresentada. Quando a gente lê uma fantasia, estimula a imaginação, a criatividade. As biografias, né, expandem o senso crítico e aprendizado com experiências reais. O suspense e o mistério, por exemplo, treina a atenção, foco e raciocínio lógico. Sabe aquele livro que a gente pega e a gente esquece a hora de almoçar, né? E o povo fica assim, não vai almoçar não? Tem almoço hoje? A gente se esquece do mundo. Pronto. É nesse momento, né, que nós estamos imbuídos em saber o que acontece depois. E os clássicos que exigem interpretação profunda fortalecem o pensamento crítico. Por que exigem essa interpretação profunda? Porque os clássicos foram organizados num tempo histórico diferente do de hoje. E nós precisamos dar uma volta histórica para compreender aquele momento. Quando a gente lê a Bíblia, olha só, a gente precisa entender o tempo histórico da Bíblia, de quem escreveu. Quando a gente lê o livro dos Espíritos também, só tem uma coisa no livro dos Espíritos e em todo o Pentateuco, é que apesar de terem sido escritos em 1857, 6 e assim por diante, eles ainda são atuais, porque nos revelam um momento histórico, como é o caso de alguns vocabulários que tiveram que ser usados, mas o conteúdo é atualíssimo. Porque a espiritualidade não escreveu para um momento histórico, escreveu para toda a humanidade, nos confins do tempo. Por isso brilha e ressoa. Pode passar. Pois é isso que acontece com o nosso cérebro, tá vendo? Vocês já viram aquele fole? Pronto, o livro é como um fole, né? Aumenta a dimensão do nosso cérebro. Pode passar. Então, diz Emmanuel em O Consolador, o livro é igualmente como a semeadura. É fantástico isso. Numa frase, Emmanuel consegue dizer pra gente um monte de coisas. Principalmente porque nessa parte, ele está falando dos autores, não é? Aqueles que de fato, com a sua condição para a escrita, a utilizam para revelar ou para trazer o homem, alçando-o a outros patamares melhores. Mas aqueles que infelizmente há ainda, aqueles que reduzem o seu próprio trabalho a uma condição tão negligente que pouco traz de benefícios para a humanidade. Isso também ocorre. Mas em si é uma semeadura, porque depois que nós entramos em contato com o conhecimento que está proposto naquele livro, algo cresce, algo é semeado e dará frutos, porque o adubo já existe em nós e nós vamos acrescentando com as novas propostas de aprendizado, de novas concepções, vão sendo acrescidas e adubadas essa mesma semente. Pode passar. É Joaquim Nabuco que diz pra gente: lede um pouco de tudo, assim como frequentai gente de toda espécie, mas na vossa vida íntima não deixeis penetrar senão o escritor seguro. É quando a gente pensa na codificação, quando a gente vai ler um livro espírita e nós necessitamos saber que aquele livro de fato não está indo de encontro aos fundamentos espíritas. Uma coisa é um livro espiritualista, perfeitamente bom. Uma outra coisa é você escolher um livro espírita e ele enviesar, vamos dizer assim, como diria minha mãe, um assunto muito importante.
Não há uma concepção que seja minha, uma interpretação que seja minha, quando se trata de doutrina espírita. Se é assim, ela cabe apenas a mim. Eu posso falar de como vejo, mas não posso dizer que aquela é a verdade, porque a escolha será sempre do outro. Então eu preciso ter muito cuidado com o que eu falo, com o que eu escrevo, assim também com o que eu escolho para deixar permanecer em mim. Isso também me revela uma outra questão, porque nós não temos apenas o livro como espaço para uma leitura e aprendizagem. Nós temos os campos digitais hoje. E, de fato, o que nós estamos deixando perdurar em nós? O que nós estamos buscando? As nossas escolhas dão um significado muito grande ao que buscamos e ao que somos. Pode passar. E é isso. Quando estamos lendo, quando um livro se achega a nós como um amigo, nós criamos campos energéticos. Quando nós vemos aquela parte em amarelo do lado esquerdo, é exatamente a parte frontal do cérebro que se depara com as inúmeras condições de aprendizagem. Mas no livro espírita há um outro lugar onde se acende, porque o livro espírita, ele viabiliza a conexão com o nosso eu espiritual, promove um diálogo entre os mundos espiritual e material. Nós não nos deparamos apenas com o existir aqui no mundo das formas. O livro espírita cria essa conexão, porque eu preciso entender que mundo espiritual me rodeia, e se eu vim de lá, o que sou? Essas indagações são as indagações mais importantes humanas que podemos ser. A humanidade inteira precisa dessa resposta, precisa dessa reflexão. Porque pensar como uma divisa, este mundo e o outro, nós acabamos de instaurar um limite, quando esse limite não existe. Nós é que estamos mergulhados num grande plano espiritual, que é o mundo que Deus realiza os seus feitos. Nós não deveríamos destacar de maneira tão exitosa que somos diferentes, porque isso acaba nos trazendo uma concepção de distante, diferente, de dicotomia. Nós somos espíritos. Nós somos espíritos. E existe apenas uma lei que rege este mundo e o outro. Apenas estamos revestidos para novas experiências no mundo das formas, a fim de constituirmos aprendizagens outras que não faríamos se não estivéssemos aqui. Então, o livro espírita nos traz essa grande revelação de nós não nos distanciarmos, porque enquanto vivemos apenas no mundo das formas, nos esquecemos que o principal será retornar para onde viemos. E viver como espíritos hoje significa viver na plenitude do ser. Significa nos destacarmos da materialidade. Significa que estamos em busca de nossa própria essência. Viver este mundo sendo espíritos. É interessante quando nós precisamos abordar esse assunto.
porque nos deparamos com outras tantas reflexões dentro de nós. Os problemas não teriam tanta força sobre nós. As nossas grandes dificuldades, as nossas angústias diárias não teriam feito tanta dor. Porque tudo seria comparado, seria olhado como transitório por mim. Pode passar. Então é isso. Enquanto a doutrina espírita, diz Kardec, em Obras Póstumas, assim o mais poderoso elemento de moralização por se dirigir simultaneamente ao coração, à inteligência e ao interesse pessoal bem compreendido. Então é isso. A literatura como um todo traz para nós várias experiências que necessitamos, mas em si a doutrina espírita, enquanto literatura, gera em nós, não é, as nossas capacidades intelectuais de estarmos resolvendo ou compreendendo a nossa existência aqui, e também saber, não é, que a mente e o coração precisam andar de mãos dadas, afins. E que, muito embora eles tenham soluções diferentes, são importantes. Um não pode ser destacado do outro. Pode passar. Ler é beber e comer, diz o Victor Hugo. O espírito que não lê emagrece como o corpo que não come. Ou seja, fica desnutrido. Porque não é só emagrecer, é ficar desnutrido. Está desprovido do alimento. Isso é lindo, não é? Muito. Quando eu vi esse post, eu disse, puxa vida, é exatamente isso. Pode passar. Tranquilo. Obrigada. O conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros. Porquanto na reforma definitiva de nosso íntimo, diz Emmanuel em O Consolador, de nosso íntimo é indispensável o golpe da ação própria no sentido de modelarmos o nosso santuário interior na sagrada iluminação da vida. O conhecimento é porta amiga. Imagina que ele está se referindo ao conhecimento espírita também. Pode passar. Pois é, nós somos o resultado dos livros que lemos. Eu tenho uma amiga que aos 16 anos leu O Estrangeiro, de Albert Camus. Um existencialista com 16 anos. Tão interessante a trajetória dela, porque ela começa a ver as coisas de uma outra maneira. Me chamou tanta atenção quando nós conversávamos sobre isso. E de fato, o que nós lemos nos constitui. Porque nós não lemos senão aquilo que buscamos. Veja, eu não comeria um pirão de mão de vaca, porque eu já não posso mais fazer isso. Então eu vou escolher uma outra coisa mais amena, não é? É a mesma coisa. Quando nós estamos aprendendo em nossas salas de aula, nós, muito embora o professor está ensinando um monte de coisas, mas é verdade dizer, e importante, que nós aprendemos exatamente aquilo que nós classificamos importante para nós. Nós não aprendemos tudo de uma vez, porque é a nossa necessidade que nos conclama a determinadas aprendizagens. O nosso livre-arbítrio, que é quem nos dá a locomoção, não é? Vamos dizer assim, de liberdade para escolher o que aprender. Mas e quando a gente dá uma coisa boa para aprender? Tudo é bom para aprender na escola, mas nós ainda assim somos os principais responsáveis por aquilo que aprendemos. Exatamente quando a gente busca um livro, escolhe um filme, uma revista ou um programa, ou como você vai se dedicar a passar o seu dia, o seu final de semana.
Então nós somos ao mesmo tempo Marta e Maria, o tempo todo. E isso nos define. Educar é envolver de dentro para fora, diz Vinícius em O Mestre na Educação, revelando na forma perecível a verdade, a luz e a vida imperecíveis e eternas. Por que a gente chega a esse ponto? Pode passar. Porque agora nós precisamos prestar muita atenção de que nós, como pais, educadores, nós somos responsáveis por aqueles que Deus nos permitiu a tutela. Diz lá Kardec no livro dos Espíritos: os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. A educação, muito embora nós tenhamos o exemplo, mas ela educa pela compartilha das experiências, de como nós representamos as experiências de dentro de nossa casa para os nossos filhos. A maneira como nós resolvemos os problemas e também os convidamos para viver. Então isso é educar. E o livro está imediatamente imbuído desse processo. A tarefa não é tão difícil quanto pensamos, quanto poderias imaginar. Não existe um saber do mundo, tanto o sábio quanto o ignorante podem desempenhá-lo. Ou seja, quando somos mães e pais, educadores, porque está no nosso íntimo a ligação com o outro. E nós sentimos intimamente, praticamente, intuitivamente mesmo, qual direção necessitamos tomar na educação. E é o Espiritismo que vem facilitar esse desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Se eu vejo que o meu filho, a minha filha, que está ali próxima a tomar uma decisão, uma conduta, a ter uma escolha que não é satisfatória, cabe a mim dizer não, cabe a mim interditar, hierarquicamente, mas não pelo poder autoritário do pai e da mãe, se é que nós temos, mas pelo grau de responsabilidade que temos para fazer com que aquele ser volte para Deus melhor do que quando ele chegou até mim. Essa é a minha principal responsabilidade. E nós não podemos fugir dela. Pode passar. Então, o Livro dos Espíritos, de José Herculano Pires, em o livro Pedagogia Espírita, é também um manual de aperfeiçoamento humano que culmina sua última parte dedicada às leis morais. É, pois, um manual de educação integral. Ensinar aos nossos filhos que eles são responsáveis pelas escolhas que fazem e que precisam responsavelmente assumir as consequências de seus atos. Pensar e que eles são espíritos livres a escolher o que eles podem escolher. Que eles são responsáveis não apenas por si, mas por toda uma coletividade. Porque nós estamos conectados pelo amor divino, imersos na energia amorosa de Deus que emana dele. E que isso é muita coisa. Pode passar. Pode passar? Para a formação moral e espiritual na escola da terra, né? Depois disso, a gente vai ter a família aqui como tendo o centro de si, de suas relações, o próprio livro, a própria literatura. Pode passar? Somos como uma semente que traz seus poderes germinativos do âmago de si próprio. As influências externas servem apenas para despertá-los, diz Vinícius em O Mestre da Educação.
Então nós somos como semente. Se é então verdade, o meu filho necessita de mim como jardineiro, mas um bom jardineiro. E eu preciso escolher as melhores sementes, as sementes de luz, que darão para ele, nos momentos em que ele necessitar, sozinho, trilhar o seu próprio caminho, não esmorecer. E se esmorecer, acreditar que o porvir sempre vem. Que Deus é amor e Ele cuida de nossa caminhada. Pode passar. Então a gente não pode esperar para a evangelização espírita apenas quando eles quiserem. Ninguém escolhe o que não sabe. Ninguém escolhe o que não conhece. A hora de escolher é aquela quando nós temos condições de fazê-lo. Eu não gosto de maçã, mas como você sabe? Eu não gosto. Você já comeu? Não? Então como você sabe que não gosta? Nós só podemos fazer escolhas conscientes quando temos parâmetros para isso. Isso significa que nós temos sim a responsabilidade de dar, antes de mais nada, condições para essa escolha acontecer. Aqui é uma charge, a escola dos passarinhos. Lá em cima, meu filho fica um tempo demais no celular. É difícil tirá-lo da frente da tela. Já não sei mais o que faço. Se ao menos inventassem algo diferente que prenda a atenção, que estimule a imaginação, a fantasia e até o conhecimento. Até o conhecimento seria demais. Aí o outro passarinho azul diz: já inventaram, se chama livro. Pode passar. Então, o livro é um brinquedo feito de letras. Ler é brincar. Então, a gente ensina primeiro a leitura deleite, a descoberta, a curiosidade. Pode passar. Mas a literatura espírita, ela oferece benefícios como o fortalecimento dos laços familiares, o desenvolvimento moral, intelectual, a promoção de compreensão da vida e da morte, a criação de um ambiente de paz e aprendizado no lar. Então, tudo por meio dessas leituras. E o quanto é importante que nós possamos ter momentos de qualidade com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos sobrinhos. Pode passar. Porque esses benefícios são inúmeros e nós apenas destacamos alguns. Aumenta-se o vocabulário, incentiva a imaginação, desenvolve habilidades criativas, aprimora o aprendizado, possibilita uma compreensão mais profunda do mundo. Pode passar. Aumenta o nível de concentração, aproxima o vínculo entre pais e filhos. Isso é ainda mais importante que os outros. Melhora o desenvolvimento cognitivo, fortalece habilidades sociais e a interação. Então, nós não podemos imaginar que os nossos filhos não necessitam ler obras espíritas. Eles precisam ler obras espíritas. E digo mais, eles poderiam ser aqueles a escolher seus próprios livros. Quando nós estivéssemos na casa espírita ou numa livraria, ir a livrarias, por incrível que pareça, também pode ser um bom passeio. Não apenas o shopping, não apenas o PlayStation, onde tem aquele monte de máquinas, mas muito mais a livraria. Pode passar. Nós estamos terminando, nós concluímos.
Ao ler para uma criança, você permite que ela aprimore seus saberes. Pode passar? Amparemos o livro respeitável, que é a luz de hoje, diz Emmanuel. No entanto, auxiliemos e divulguemos, quando nos seja possível, o livro espírita, que é luz de hoje, amanhã e sempre. Que o livro espírita, principalmente, possa ter um lugar especial nos nossos convívios familiares. Ler, sentar com um adolescente, discutir, conversar, quais as suas impressões que ele leu daquele livro. Traz para ele parâmetros no diálogo, porque você tem um entendimento, ele tem um outro. Não é a discussão para saber quem está certo ou errado, isso não existe. Mas para saber como esse jovem compreendeu, nós vamos nos surpreender. Mas mais do que isso, somos nós, como pais responsáveis e educadores, que emprestamos ao jovem habilidades de raciocínio, de maturidade, que o mundo necessita dele. Para as nossas crianças, traz as reminiscências de memórias afetivas que perdurarão para sempre. E quanto mais afetividade o nosso lar possa ser impresso pelas nossas atitudes, por momentos em conjunto como esse, mais harmonioso o nosso lar. Mas mais do que isso, a gratidão por voltarmos a um ambiente que não tem tudo, mas que lá está a essência de um amor que nutre meu espírito, que me faz saber que eu estou seguro nos braços daqueles que andam comigo. Pode passar? E nós agradecemos a vocês essa oportunidade ímpar de tê-los juntos comigo. Muito obrigada.